Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, você que está aí conosco, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Os Paroleiros. Nós estamos aqui há 163 semanas, trazendo para você conteúdo bíblico de qualidade, de uma forma leve, descontraída, não divertida, com esse grupo de amigos aqui. Hoje nós estamos em 3, mas nós somos 4. Xandão, Paulinho, Ilcinho e eu, Arthur, aqui completando o grupo. E a gente vai se revezando semana após semana para trazer um conteúdo para você bem bacana. E este tema deste semestre tem sido Perguntas de Deus. Se você está chegando agora no canal, não sabe o que está acontecendo, entra lá no YouTube e você vai encontrar mais de 30 temas diferentes, e o tema que nós estamos atualmente, então, é o Perguntas de Deus. E nós estamos hoje entrando, então, no subbloco do Novo Testamento. Nós vamos trazer, até o final do ano agora, perguntas que Jesus fez. E nessa semana nós estamos falando sobre a pergunta que Jesus fez no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, no versículo 26, no meio de uma grande tempestade, no meio de uma grande tormenta, eis que Jesus estava dormindo dentro do barco, enquanto os discípulos estavam apavorados. Então o texto fala que, tomados de grande temor, eles interpelam Jesus, diz assim: o Senhor não se importa de que pereçamos? Então Jesus responde: como vocês são medrosos. A gente estava falando no primeiro bloco a respeito do contexto bíblico, e eu acho que ele é fundamental e importantíssimo para a gente dar o ponto de partida, mas nesse segundo bloco aqui a gente vai dar uma aprofundada um pouquinho maior dentro do tema medo. E eu acho que é importante a gente estar pontuando para quem está nos acompanhando, meninos, de que o medo não é uma fraqueza. O medo, ele tem o seu valor, ele tem o seu lugar, e o medo é colocado dentro do ser humano como um instinto de sobrevivência. Ou seja, o medo é aquilo que faz com que a gente se mova em situações críticas para que a nossa vida seja preservada. O problema é quando o medo nos paralisa. E aqui é que está a grande virada de chave que a gente quer trazer para vocês. E aí, quem está nos acompanhando desde o começo desse bloco, eu comecei essa parola com uma pergunta valendo R$500 mil, a respeito, então, do que é usado para combater o medo. E eu trouxe 3 alternativas. Se tivesse uma quarta alternativa aqui daquela pergunta, seria todas as anteriores, porque cada uma delas tem o seu espaço e tem a sua importância no combate ao medo. E eu quero começar aqui, então, só para rememorar, né? Eu falei de fé, de coragem e de amor. Parece meio sem sentido, mas as coisas elas vão acabar se encaixando. O Wilsinho, no começo, aliás, no final do bloco anterior, ele já deu uma palhinha a respeito da fé como uma ferramenta para você confrontar o medo. Né? A ausência de fé pode ser um grande combustível para que o medo se instale no coração das pessoas. Uma vez eu aprendi, quando eu era mais novo, meninos, que coragem não é ausência de medo, mas que coragem é o enfrentamento do medo. É como se fosse assim, vai com medo mesmo, né? Porque a gente negar que o medo existe, eu acho que é ingênuo, né? Negar que o medo existe é a gente talvez tratar isso de uma forma superficial demais. Então, chegando à conclusão que de fato e de verdade, como o Ilcinho sempre fala, né, o medo ele é real, ele existe, ele tem o seu peso, ele tem o seu papel, ele tem o seu valor. Além de combatermos o medo com a fé, que aí eu vou falar, então, que eu vou tratar como a ausência de incredulidade, né, que é o termo que o Sinho sempre usa, a coragem da convicção das promessas de Deus sobre nós faz com que o medo ele acabe se dissipando. Dentro dessa questão de coragem, o que a gente poderia trazer de exemplos práticos? Porque a gente não pode ficar caindo só aqui no campo teórico,
né, e teológico, a gente fazer aqui um poema dizendo que dá coragem e tal, mas, de fato, na vida real, né, no dia a dia das pessoas, como é que a gente pode usar a coragem para enfrentar esse medo, meninos? Eu tenho para mim que nós temos dois tipos de medo, né? O primeiro medo, que é o senso de preservação. Então, eu não atravesso a rua com os carros andando, porque eu tenho um senso de preservação. Está chovendo, está caindo muito raio, eu não vou sair porque é um senso de preservação. E não sei se o Paulinho vai concordar, mas o que a Bíblia está falando não é o senso de preservação. Ele é um espírito, ele é uma influência que vem para nos paralisar. Então, acho que é importante a gente fazer essa divisão, porque quando nós estamos falando sobre fé, quando nós estamos falando sobre amor, primeiro que a fé só opera pelo amor, então já há uma associação. Agora, quando nós estamos falando sobre a coragem, ou seja, a ausência do medo, ele está falando de alguém que, dentro de si, já tem a consciência do caráter de Deus, e não somente isso, mas já agarrou o espírito da fé e entende que, através do caráter de Deus, ela vai poder fazer infinitamente mais do que tudo quanto pede e imagina, porque assim a palavra diz. Quando nós estamos falando sobre o sentido de preservação, né, a própria palavra nos mostra, muitas vezes, o próprio Cristo falando, olha, nesse momento, vocês não vão levar alforge, vocês não vão levar espada, vocês não vão levar túnica. Por outro lado, mais para frente ele fala, mas agora você vai ter que levar uma espada. Por agora, você vai ter que levar isso. Ou seja, vai existir um momento em que você vai ter que exercer, diante do senso de preservação, né, uma coragem. Mas eu tenho para mim que o que nos paralisa não é o senso de preservação. O que nos paralisa é aquilo que está escrito em 1 de João. Porque quando eu não conheço o caráter de Deus, quando eu não conheço de fato e de verdade quem é Deus na minha vida, eu aí me paraliso, porque aí eu não sou aperfeiçoado no amor, né? Quando eu não conheço o caráter de Deus, eu coloco em dúvida a própria palavra de Deus. Eu coloco em dúvida, será que Deus falou de fato isso? Nós vemos pessoas tão cheias do Espírito, na ousadia do Espírito. Eu me lembro, hoje eu estou meio saudosista. Eu me lembro quando o Paulinho, acho que foi uma primeira ou segunda vez que eu fui para Dourados, eu me lembro que ele contou para mim a respeito que ele foi na ousadia do Espírito, dentro da Telha Norte, dentro de uma casa de construção, e ele começou a profetizar em cima dos pisos, né? Naturalmente falando, se a gente fosse pensar que seria um senso de preservação, que não era o caso, ele não avançaria. Mas o que estaria inibindo para que ele avançasse? É a dúvida. Então, Deus ele não opera na dúvida, Deus ele não opera no medo. Ao contrário, ele opera na fé. O que ele fez? Ele se posiciona em fé, ele vê uma necessidade, ele chama a existência, ou seja, não foi um espírito de intimidação que o paralisou, ao contrário, ele sabendo o caráter de Deus, ele avançou. E esse é o problema, porque muitas vezes nós nos intimidamos e nos deixamos intimidar com coisas que nós não deveríamos estar paralisados mais. Nós deveríamos avançar na ousadia do Espírito. Vamos pegar a essência do porquê Paulo fala para Timóteo. Timóteo, olha, Deus não te deu espírito de covardia, mas de intrepidez no Espírito. O que estava acontecendo ali? Timóteo ele estava retrocedendo porque ele estava vendo o Império Romano avançando e no avanço do Império Romano ele estava vendo Nero colocando fogo em cristãos, fazendo deles como lumiares dentro de Roma, e aí aquilo, um jovem que tinha acabado de entrar no episcopado, ele olha e fala que esse é louco, isso aqui não é para mim não, eu vou voltar para onde eu estava. E Paulo vira para ele e fala assim, não, você tem que olhar para as marcas que eu carrego em Cristo aqui, rapaz, vai para frente. Uma palavra de exortação que o empurra para frente. E muitas vezes nós precisamos ou ser exortados para que nós avancemos na intrepidez do Espírito, ou nós sejamos o canal ou o meio pelo qual nós iremos empurrar pessoas para cumprir os seus propósitos. Essa semana, uma jovem veio falar para mim, comentar comigo,
a respeito do seu testemunho. Uma menina que eu olhava para ela assim, ela parece um bibelô, né? Parece que ela vai quebrar. E ela contando para mim que o testemunho dela é tão forte, e ela contou o testemunho dela, inclusive o testemunho dela foi para as rádios, foi um negócio maluco, assim, porque ela estava indo para a igreja, ligaram da UTI para ela, dizendo, olha, corre aqui para o hospital. Ela deu meia volta, voltou para o hospital, e ela estava tendo no Rema a matéria, a autoridade do crente. Ela entrou no centro cirúrgico, entrou no tempo e falou assim, Deus, se aquilo que eu estou aprendendo é uma realidade, eu quero que isso se materialize aqui. Ela olha, vê a mãe da criança, que ia custar 20, 30 mil reais por dia para um aparelho, porque o Estado negou o aparelho. Ela se levanta por dentro e fala, Deus, se aquilo que eu estou aprendendo é uma realidade, vai acontecer. E a mãe ali, dobrado os joelhos, e ela falando, vai acontecer. E ela começa a declarar aquela intimidação que era, meu filho vai morrer, meu paciente vai morrer. Não, ela se levantou por dentro e falou, não vai morrer. E no dia seguinte ligam para ela, ela acho que estava num quarto, dormindo lá no hospital, e falando assim, olha, pode vir ver a criança aqui, porque a criança já não está mais entubada. Passa mais 2 horas, essa criança ela já estava sem os aparelhos. Volta mais 2, 3 horas, essa criança já estava tendo alta. Ou seja, ela não se intimidou com aquela realidade que estava ali. Né? A fé não anula fatos, ela se sobrepõe. Então, quando nós pegamos, muitas vezes, pessoas que estão tímidas diante de uma situação, porque simplesmente Satanás coloca como que uma cortina diante dos olhos dela e não permite com que a pessoa veja, como diz aquela canção do departamento infantil, o meu Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande, o meu Deus é grandão. E a gente deveria ver Deus dessa forma. E muitas vezes nós colocamos Deus num potezinho assim e coloca assim, Deus está aqui, ó. Não, cara, eu gosto muito, eu vou terminar aqui, eu gosto muito de uma ilustração que o Rodrigo Silva faz, que ele vira e fala assim, dá uma impressão, que quando a gente vai falar sobre o bem e o mal, que existe Deus de um lado e o diabo do outro. Não, não existe Deus de um lado e o diabo do outro. Porque a palavra fala que com o sopro da boca Satanás vai ser vencido. Se Deus ele quisesse mesmo, mas nós sabemos que a palavra diz que a terra foi arrendada por um período para Satanás, está lá em Apocalipse e tudo mais, não vamos entrar nesse mérito, mas enquanto Satanás está reinando nessa terra aqui, mas sabe de uma coisa, se Deus ele quisesse fazer, ele faria assim, ó, acabou. Sabe, não está igual o Palmeiras jogando contra o Santos, suando ali para tentar ganhar e se lascou. Não é isso, cara. Sabe, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é o Deus todo-poderoso. Então, nós não podemos olhar para as adversidades e simplesmente não vai dar mais. O diagnóstico do médico falou, então está falado, não, nós temos que nos levantar por dentro, sabendo que o meu Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos ou imaginamos, porque o meu Deus, o pensamento que ele tem a meu respeito é pensamento de paz e não de mal, porque nunca se viu um Deus que trabalhe em favor daquele que nele espera, porque tudo é possível daquele que crê. Cara, olha quantas coisas Deus ele pode fazer por nós, através de nós. Então nós não podemos retroceder. Já dizia Jean-Claude Van Damme, não é verdade? Render-se nunca, retroceder jamais. Ô, Paulinho, antes de passar a palavra para você, quero só trazer uma coisa aqui muito rápida, que na verdade eu vou levantar uma bolona para você, que é a seguinte coisa, cara. A gente aprendeu na escola dominical, desde sempre, que o termo mais repetido na Bíblia, qual que é mesmo? Não temas. Não temas. Olha aqui o assunto medo, né? E nós estamos falando aqui que a Bíblia fala durante 366 vezes, ela diz exatamente o quê? Não tenha medo. Agora, uma coisa que é interessante, né? Que o Cinto estava falando da questão do espírito de intimidação, e de fato ele existe, mas o medo do ser humano ele não é proveniente somente de ações demoníacas, vamos dizer assim. Né? Que todas as vezes que aparecia um anjo na frente de uma pessoa, a primeira coisa que o anjo falava era não temas. Não temas. Né? Porque faz parte da natureza do ser humano, quando ele está diante de algo que é muito maior do que ele, algo que seja inimaginável, a primeira postura do ser humano é exatamente ter medo.
exatamente temer. Agora, olha só que coisa interessante, o Wilson citou alguns textos aqui, eu queria citar só 4 ou 5 no máximo também, a respeito de ser corajoso. 1 Coríntios 16, 13, sejam corajosos, sejam fortes. Salmo 56, 3, quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Salmo 27, 14, espere pelo Senhor, seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Josué 1, 9, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, porque eu, Senhor, estarei com você por onde você andar. Isaías 41, 10, não tenha medo, porque eu estou com você, não desanime, porque eu sou o seu Deus, e por aí vai. Deuteronômio 31, 8, não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês, ele estará com vocês, não deixará vocês, nem os abandonará. E assim, tantos outros textos que a gente pode estar citando aqui, a respeito de que a gente não deve ter medo, mas que a gente deve ser forte e corajoso. Então eu tenho certeza que você vai trazer muitas outras coisas aqui, mas eu queria trazer esses contextos bíblicos aqui, e aí eu já jogo a bola para você. Mas dentro de todas essas citações da palavra, Arthur, principalmente aquelas que não são apenas orientações no meio de outras orientações, porque existem ocasiões nas quais a palavra ela traz orientações sem necessariamente que essas orientações estejam vinculadas a algum episódio. Mas em alguns casos, a palavra não tem, mas ela vem vinculada a algum episódio. E aí, enquanto o Wilson falava, eu travei numa frase que o Wilson falou. Ele disse: a fé, ela não anula os fatos, mas ela se sobrepõe a eles, né? Eu travei nessa fala e fiquei pensando algumas questões. E Deus me fez pensar numa criança. Uma criança, ela não tem medo de nada, a não ser, uma criança recém-nascida, tá? A não ser a ausência daquela que lhe representa segurança, no caso, a sua mãe, né? Então, eu acompanhei o parto da minha filha Alice. Eu não acompanhei o parto do Gabriel, o médico do parto do Gabriel não deixava, mas a médica da Alice aqui em Presidente Prudente já deixava. E eu acompanhei o parto da Alice. E eu tenho filmado uma cena muito engraçada, porque quando a médica tirou a Alice não terminou nem de sair da barriga, já começou aquela gritaria. E foi uma primeira faxina, os médicos fazem ali, enfermeiros, médicos fazem uma limpeza rápida no bebê e já colocam o bebê do lado da mãe, né? E aí, nessa hora, a médica me chamou para aproximar, para chegar mais próximo ali, e eu fui filmando tudo aquilo e já fui fazendo selfie para participar daquele momento, e a enfermeira colocava a Alice perto da Flávia e a Alice parava de chorar. Era como se ligasse algo entre uma e a outra. E a enfermeira então tirava a Alice e abria o berreiro. E aquilo virou uma brincadeira. Falou: ah, que engraçado. Colocava perto, parava. Tirava, chorava. Colocava perto, parava. Tirava, chorava. Ela fez isso umas 3 vezes. E repetiu-se isso. E aí eu fiquei lembrando dessa cena e justamente pensando nisso. Uma criança, quando afasta-se daquilo que lhe representa segurança, aí sim ela tem medo. Mas das demais coisas que ela não conhece ainda, ela não tem medo. Por que a gente precisa advertir o nosso filho, quando ele está crescendo, que não pode colocar o dedinho na tomada? Né? Justamente pelo fato que ele não sabe, que não pode colocar determinadas coisas na boca, que não pode pegar um bichinho que ele vê no chão. A gente precisa advertir a criança, porque ela não sabe que aquilo representa um risco para ela. Ela ainda não registrou a informação de que aquilo é um risco para ela. Pois bem, quanto mais essa criança vai sendo exposta às realidades do mundo, mais ela vai sendo exposta igualmente aos riscos do mundo, né? E assim somos nós. Assim somos nós. Quanto mais nós somos expostos às realidades do mundo, àquilo que a gente sabe que conota alguma esfera de risco, nós corremos o risco de temermos de uma maneira
que seja descontrolada. E aí cai bem aquilo que você falou logo no início desse bloco. A coragem não é a ausência de medo, mas é o medo sob controle. E quem sabe o medo acompanhado de um senso de responsabilidade que diga assim, eu posso estar com medo, porque de fato esta determinada situação ela me conota alguma espécie de risco. No entanto, eu devo fazer. No entanto, é o que eu devo fazer. É o senso de dever. Né? Lembra de Jesus no Getsemane? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. O senso de dever gritou mais alto ali. Ou como o Wilson falou agora há pouco, a fé se sobrepôs ao fato. Era fato que Jesus sofreria. Era fato que ele teria dor. Era fato que ele seria humilhado. Era fato que a morte dele seria lenta, humilhante e dolorosa. Tudo isso era fato. Mas a fé, a convicção sobrepôs-se a tudo isso. O senso de responsabilidade sobrepôs-se a tudo isso. Então, além de todo o receio, vem a ousadia, a intrepidez de fazer aquilo que é certo, ainda que aquilo que é certo custe caro, ainda que aquilo que é certo custe dano, ainda que aquilo que é certo custe dor. Né? Então, essa é uma postura que eu julgo que mereça algum determinado destaque. E repito, como uma criança, assim somos nós. Quando nós somos expostos às realidades do mundo, as realidades do mundo elas vão revelar para nós os riscos, né, de viver, os riscos de lidar com determinadas circunstâncias. A palavra diz em Hebreus que nós somos expostos à morte todos os dias, somos entregues à morte todos os dias. Então, todos os dias nós estamos cercados de risco. Alguns deles de uma dimensão física, outros deles de uma dimensão espiritual e quem sabe alguns deles a gente nem imagina porque o Senhor não nos revelou ou não permitiu que nós víssemos sinais acerca de quantos riscos estão ao nosso redor. Mas se nós temos um pinguinho de consciência daquilo que a palavra diz, nós sabemos que agora mesmo o inimigo está ao derredor rugindo como um leão buscando uma brecha para tentar nos tragar. Então, nós estamos em uma condição de risco pelo simples fato de sermos quem nós somos. Agora, como que nós vamos caminhar? Como que nós vamos andar? Como que nós vamos continuar pregando, continuar ministrando, continuar orando, continuar jejuando, continuar evangelizando pessoas, discipulando pessoas, mediante este conhecimento de que nós estamos entregues à morte todos os dias? Porque hoje estas realidades deste século, elas são conhecidas por nós. Nós não somos mais crianças inocentes procurando um buraquinho de tomada para colocar o dedo, né? E precisando de advertências constantes. A advertência já chegou até nós e nós sabemos que estamos em um ambiente de risco. Nós sabemos que a vida do discípulo, a vida da discípula é uma vida de risco, né? E como é que nós vamos continuar vivenciando isso? Só tem uma forma. É estando próximo daquilo que representa segurança para mim. Lembra quando eu falei da mãe para uma criança? A criança ela só se sente apartada daquele sentimento incontrolável de medo quando a mãe está perto, né? A Alice, minha filha, vez ou outra, ela vem me cutucar no cantinho da cama, no meio da noite, dizendo, pai, eu tô com medo do escuro. E aí ou eu digo, filha, deita aqui com o pai. Ou eu digo, o pai vai lá com você ficar um tempinho contigo. Né? Porque o escuro não muda, né? E não adianta eu dar para ela uma informação dizendo, filha, o que tem no seu quarto no claro é a mesma coisa que tem no escuro. Não, o que ela precisa naquele momento é da minha presença. O que ela precisa naquele momento é saber que alguém está ali do lado dela, mesmo que a circunstância ao redor não esteja nada diferente, mas saber que tem alguém ali do lado dela que para ela conota segurança. Agora o meu pai está aqui, agora eu estou seguro. Né? Então, se nós temos a consciência de quem é o nosso Deus, e mais uma vez a gente volta naquela bola que eu levantei lá no começo do primeiro bloco, se nós temos consciência do caráter de Deus, de que disse, através de Cristo, que estaria conosco todos os dias, e que por isso eu não preciso ter medo de nada, se eu tenho essa consciência, não são as tomadas desse mundo que vão me assustar. Né? Aí entra naquilo que o Wilson falou, eu tenho senso de preservação, eu não vou sair colocando o dedo em qualquer tomada. No entanto, eu tenho consciência que os riscos, né, eu sou
posto à morte todos os dias, nós somos entregues à morte todos os dias, eu tenho consciência de que esses riscos eles não poderão me vencer, porque eu estou junto daquele que a mim representa e é verdadeira segurança. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a palavra diz: crede no Senhor, seu Deus, estareis seguros. Amém. Com isso, nós vamos chegar ao final, então, desta parola 163, com a primeira pergunta que Jesus fez, então, lá em Mateus 8, 26. E eu quero deixar uma palavra aqui ao seu coração, que está lá em Isaías 41, versículo 10, quando a Escritura nos diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. E eu segurarei você com a minha mão direita vitoriosa. Que o medo não possa te paralisar, mas que seja somente um ponto de apoio que vai te impulsionar para o teu futuro. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada. Na semana que vem nós vamos nos encontrar de novo com mais uma roda de parola inédita. Siga-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e nas principais plataformas em formato de podcast. Pesquisa em qual você quiser. Nós vamos estar lá também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.